Amém. Mais uma vez eu quero agradecer a Deus por estar aqui nessa noite. Para mim, uma honra, um privilégio e uma alegria nesse dia especial, Dia das Mães. Estávamos à tarde comemorando, nos alegrando com a minha esposa, com a minha sogra, né? Dividindo com eles uma alegria tremenda por uma data tão abençoada. Eu quero aqui também nesta noite também agradecer a Deus por cada mãe que aqui se encontra nesta noite. Posso reconhecer aqui as mães? Posso? Que bênção! Uma igreja que trabalha a família, a Igreja de Nova Vida, né? Eu já pude perceber aqui nos avisos o quanto Deus tem usado a vida desta igreja para abençoar a sua casa. E mais uma vez eu quero dizer a vocês, parabéns, mães, que uma bênção especial de Deus venha sobre a sua vida, venha sobre a sua casa, em nome de Jesus. Quando o pastor, a irmã me ligou e disse assim: pastor, uma mensagem sobre família, eu disse assim: meu Deus, Senhor, fala comigo. E é claro que aquilo que estamos a viver lá no Columandê, eu não tenho dúvidas de que aqui também estamos vivendo as mesmas dificuldades. Um tempo que trabalhar a família se faz a cada dia mais necessário. Eu não sei o povo aqui de Catarina, Jardim Catarina, mas eu tenho observado principalmente nos homens, e aí vai um recado para cada homem, porque eu sou pastor de homens, sou líder de ministério de homens, então, assim, às vezes é natural que venha um puxão de orelha, que venha uma cajadada, que venha, né, como diz o pastor Jack, um amigo nosso lá do Rio Grande do Sul, que venha um soco, né, para ver se desperta-nos aqui, diante da palavra, as nossas responsabilidades e também aquilo que é nossa missão como marido. Então eu espero que cada homem, cada marido, cada pai, cada filho, nesta manhã tenha honrado com sabedoria e tenha usado do seu sacerdócio para abençoar a sua esposa, a sua mãe, em nome de Jesus. Posso os homens aqui ouvir um amém? Ih, foi meio fraco, hein? Eu espero que os homens tenham se levantado, tenham preparado o almoço. Se não prepararam o almoço, tenham levado para almoçar fora, tenham separado um presente, uma bênção para sua esposa, para a mãe dos seus filhos, e os filhos também o mesmo, em nome de Jesus. Porque eu creio que quando assim nós fazemos, nós estamos dando um sinal de esperança, primeiro ao nosso coração e também à nossa família, em nome de Jesus. É isso que eu oro para que aqui também seja. Título da mensagem de hoje: Sinais de Esperança. Quem puder, se coloque de pé, abra em Romanos no capítulo 5. Romanos capítulo 5, eu quero ler do verso 3 até o verso 5, a palavra do Senhor. Quero que você me acompanhe, em nome de Jesus. Vai dizer assim o verso 3: e não somente isto, ou seja, deixa eu trazer aqui para o nosso contexto nesse primeiro momento, e não somente as lutas que estamos a viver, e não somente as dificuldades da nossa casa, e não somente os problemas que se levantam no relacionamento entre marido e mulher, entre pais e filhos, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Nós nos gloriamos no que, igreja? Posso ouvir? Nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz perseverança. Essa luta, essa dificuldade, esse problema, essa crise talvez, ela produz então perseverança. E a perseverança, ela produz experiência. E a experiência, ela vai produzir, a palavra vai dizer que o quê? Esperança. Que em nome de Jesus, igreja, que em nome de Jesus, todo aquele que aqui se encontra nesta noite, ao sair da casa do Pai, saia cheio de esperança, em nome de Jesus. Eu quero ouvir amém, igreja. Amém. E o verso 5 vai dizer: ora,
A esperança, ela não confunde, ou seja, a esperança, ela não cria confusão, pelo contrário, porque o amor de Deus com a esperança, a Bíblia vai dizer aqui no verso 5, que é derramado, ou seja, vocês entenderam que o amor de Deus já foi derramado aqui sobre mim, sobre a minha casa, sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus da sua casa, mesmo que em Cristo ou aqui não estejam nesta noite, o amor de Deus é derramado. Você pode dizer um aleluia? Glória a Deus por isso, em nosso coração. E é derramado, a Bíblia vai dizer que não é pelo pastor, mas é pelo Espírito Santo, e vai dizer ainda que nos foi outorgado. Jesus assim nos outorgou, Ele está aqui, Ele falará conosco, na verdade já está falando, e milagres e maravilhas acontecerão na nossa casa, na nossa família, na nossa parentela. Quem crê diz um aleluia. Obrigado, Jesus, Tua palavra foi lida. Em cima dela, Pai, que nesta noite queremos aqui entender o que o Senhor tem para nós, num tempo tão difícil, num tempo onde o mundo tenta tragar os nossos casamentos da Tua casa, tragar os nossos filhos, Deus, nos afastar uns dos outros, num tempo onde o desânimo tem tomado até mesmo a Tua igreja. Sejamos renovados pela Tua palavra, pelo Espírito Santo, como aqui diz, e saíamos da Tua casa cheios de Ti, cheios de esperança, cheios de fé, e continuemos a lutar pelo bem mais precioso que temos, que, como já foi dito aqui, a nos renovar, a aprender, a nos relembrar aquilo que já esquecemos, Pai, para viver o melhor de Ti em nossa casa, Pai. Alcança os nossos com a Tua palavra. Essa é a nossa oração nesta noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar. A ideia que temos, pelo menos assim eu penso, é que esperança, na maioria das vezes, é tratada de uma forma muito superficial, muito rasa. Porque na maioria das vezes nós imaginamos que esperança é algo que está muito longe de nós. E estando longe, distante, esperamos que algo aconteça somente no futuro. Mas eu entendo ao ler esta palavra que esperança, ela está aqui enquanto a palavra está sendo pregada aos nossos corações. Esperança, ela está em mim, aqui neste altar, mas em você que veio buscar de Deus direção para a sua família, para o teu casamento, para o ensino, educação, também em Deus para os seus filhos. Esperança, mas por vezes, diante dos desânimos, nós confundimos esperança com otimismo. E é exatamente isso que Deus tem falado no meu coração. Tem um texto de Rubem Alves, que foi um teólogo, um psicanalista, um escritor, um pastor presbiteriano, que eu acho assim fantástico o ensino dele em relação à esperança, que define muito bem a diferença entre esperança e otimismo. Eu quero ler aqui para que você entenda. Diz assim: hoje não há razões para otimismo. Hoje só é possível ter esperança. Se houver alguém aqui vivendo uma situação dessa, não há motivos de se alegrar, ou de confiar, ou de ter otimismo. O que ele está querendo aqui nos dizer, que mesmo que assim esteja a nossa vida, em Deus nós podemos sim, mesmo que só seja possível isso, ter esperança, igreja. Então, esperança é o oposto de otimismo. Otimismo é quando, sendo primavera do lado de fora, nasce a primavera do lado de dentro. Está tudo bem lá fora? Então está tudo bem aqui dentro.
Está tudo bem lá no meu trabalho, está tudo bem com a minha rentabilidade, está tudo bem com os meus projetos, os meus acordos, lá os meus empreendimentos e negócios, está tudo bem lá, então está tudo bem no meu casamento. Está tudo bem, o dinheiro está na conta, vai dar para pagar esse mês todas as nossas despesas, então está tudo bem entre eu e os meus filhos. É mais ou menos isso. Mas esperança é quando há seca absoluta do lado de fora, ou seja, há desemprego, há medo, há tensão, há crise, há falta de recurso, há enfermidade, há tudo isso. Só que continuam as fontes a borbulhar dentro do coração. Você entendeu o que eu te falei agora? Falta o emprego, falta o recurso, falta aquilo que projetamos e não aconteceu. Falta algo que é até importante para a nossa casa, falta, mas mesmo assim em meu coração borbulha a esperança em Deus, em Cristo Jesus, sobre a minha família. Então nada e nem ninguém vencerá o Senhor em minha casa, nada, nem o desânimo, porque eu estou cheio, eu estou blindado pela esperança no Espírito Santo de Deus, que Ele está cuidando, que Ele está agindo, e que isso vai mudar em nome de Jesus. Camir, que é um outro autor, disse sabiamente o que era a esperança, igreja. Ele afirma assim: é no meio do inverno que eu descubro que dentro de mim havia um verão invencível. Havia uma irmã na nossa igreja, e ela vivendo uma luta muito grande em sua vida, e o casamento dela aos frangalhos, e os seus filhos meio que revoltados com o que via na vida dos seus pais. Eu olhei para ela em um determinado momento, eu senti uma certa pena, porque é o que acontece conosco quando algo na vida de um aconselhado nosso não acontece como deveria por uma das partes. Eu olhei para ela e disse assim: minha irmã, que o Senhor te dê forças, te dê ânimo, te dê esperança. Ela olha nos meus olhos e diz assim: pastor, Ele já está me dando. Eu olhando para o quadro sem ver solução, porque o marido cada dia mais distante, ela disse assim: o meu marido vai voltar, o pai dos meus filhos vai cumprir a sua missão. Ou seja, ela estava cheia de esperança. Me faltava como pastor a olhar a sua crise, mas dentro dela havia um Espírito Santo invencível que renovava ela a cada dia, como esse autor aqui diz, havia um verão invencível. Maridos, nós somos homens invencíveis em Deus, quando a nossa esperança está no Espírito Santo dele agir em nossa vida. Mulheres, esposas, irmãs, vocês são invencíveis. Em Deus vocês cumprirão sim o seu papel diante da família. Os nossos filhos serão invencíveis diante de um mundo que tenta travá-los e tirar da casa do Pai, do melhor que Deus tem preparado para eles. Mas nós juntos como igreja, e eu louvo a Deus pela igreja de Nova Vida em Jardim Catarina, que entende isso e trabalha a família, nós seremos invencíveis. Casamentos aqui serão invencíveis. Homens, ministérios de família, de mulheres, de homens, de intercessores serão invencíveis em Deus, porque a cada dia, igreja, tentam nos dizer o contrário, tentam travar a igreja, tentam desqualificar a palavra de Deus. Até mesmo pastores renomados tentam dizer que a palavra precisa ser relida, reescrita e reinterpretada. Mas nós seremos invencíveis em nome de Jesus. Somente nele os casamentos serão invencíveis. E não é com otimismo, não é levantando bem pela manhã, alegre e feliz quando tudo está bem. Não é isso. Porque otimismo é alegria por causa de coisa humana. Otimismo é algo natural, humano.
Mas esperança, igreja, o que eu vim trazer para o seu coração nesta noite é que esperança é alegria a despeito de coisa divina. Esperança é outra coisa. A animação pode nos tomar, a alegria pode sim fazer parte da nossa vida, mas se não tivermos esperança que é um Deus que está a fazer e que vai fazer, não tem sentido, é uma alegria momentânea. Mas nós não vivemos isso, porque o otimismo tem suas raízes no tempo, esperança não. Esperança tem as suas raízes na eternidade. Nós não nos prendemos apenas a esse mundo, não aos projetos que temos humanos, não à nossa casa apenas, não ao nosso carro, não ao nosso trabalho, não à nossa renda. Esperança é muito mais do que isso. Isso é otimismo, quando tudo vai bem, mesmo num tempo como esse, onde poucos assim podem viver. É por isso que essa igreja se reúne aqui, nesse número, aos domingos, aqui, num dia como esse, porque é uma igreja cheia de esperança em Deus, e louvado seja o nome do Senhor, que assim seja mais a cada dia em nome de Jesus. O otimismo se alimenta de grandes coisas, mas sem essas grandes coisas, o otimismo ele morre. A esperança não, a esperança se alimenta de pequenas coisas, igreja. A esperança, ela, nas pequenas coisas, ela floresce. Sabe aquela frase que diz que no básico, no normal, no simples, Deus habita e age? É isso. Ele está habitando aqui e agindo aqui na simplicidade da sua vida, da sua entrega, da sua adoração, da forma que você saiu da sua casa com tantas questões lhe conturbando, lhe preocupando, mas numa pequena oração, numa pequena entrega de louvor, numa oferta, no dízimo, numa oração aqui nesta noite, tudo pode mudar, pode florescer o melhor de Deus sobre a tua casa. Por isso que eu te digo, se encha dessa esperança, porque aqui o que esse autor citado, Rubem Alves, está dizendo, é que o otimismo é como uma realidade que só é possível quando as coisas boas estão acontecendo, ou quando se espera coisas boas, mas a esperança é completamente diferente. A esperança é a capacidade de ver, mesmo nos invernos da vida que enfrentamos, a possibilidade de um verão abençoado. Luta no casamento. Mas eu, quando tenho esperança em Jesus Cristo, eu já vejo, como essa irmã que eu citei aqui, eu já vejo o casamento abençoado em nome de Jesus. Só para falar para você, essa irmã, no qual tinha um marido onde faltava honra, onde faltava sabedoria, onde faltava habilidade no trato, ele hoje é um diácono de uma das igrejas de Nova Vida. Olha que coisa linda. E talvez alguém diga assim, mas ele mudou. Sim, ele mudou, mas ele mudou pela esperança que a esposa tinha. Quando eu olhava para ele e dizia, se não tem mais jeito, ela dizia, eu tenho esperança, eu tenho fé que o meu marido vai mudar. Talvez hajam algumas aqui assim, dessa mesma forma, talvez hajam maridos olhando para sua esposa também do mesmo jeito, talvez hajam pais ou mães nesta noite preocupadas com o seu filho ou com a sua filha, ou idadezinha difícil, adolescência e juventude nos dias atuais. Eu atendo gabinete, pastor, aí às vezes eu não sei o que falar. Eu tenho um menino que vai fazer 7 anos, mas eu já estou preocupado, porque tem horas que aos 7 anos ele me fala coisas que eu falo assim, quem falou isso para ele? Se eu nunca falei isso, quem ensinou isso para o meu filho? Eu fico desesperado com um menino que vai fazer 7 anos. Eu olho para ele, esse garoto tem 7, tem 17. Eu só pensava nisso quando eu fui ter 15, 16. O que está acontecendo? São os amigos na escola, é a internet, é o celular, é tanta coisa que toma, é tanta informação. Então os pequenininhos já estão maliciosos, espertos, e eu, coitado, ele me dando volta. É assim que nós nos encontramos nos dias de hoje. Mas eu vou olhar para tudo isso, igreja, e vou ter esperança em Deus, que
essas lutas em que eu vivo e que você vive, e que a igreja vive nos dias atuais, é um inverno temporário e que vai passar, e que ao passar teremos então, como dito esse autor, um verão abençoado, igreja. Então eu creio que muitas bênçãos virão através deste altar e da vida desta igreja. Eu acredito que muita coisa acontecerá na tua casa, no teu casamento, no relacionamento com os seus filhos, na vida do seu marido, na vida da sua esposa, quando se tem fé, esperança em Deus. Eu não saio no automático da minha casa, eu saio cheio da unção, com o coração aberto, com a mente aberta, focada, que a palavra do Senhor me direcionará a minha tomada de decisões e ações a partir de que ela é pregada aos nossos corações. Que assim seja, porque o otimismo, ele se dá através da certeza dos benefícios. A esperança não. A esperança é como uma força teimosa. Eu olhava para essa irmã e dizia, mas ela é guerreira, ela é teimosa. A Bíblia diz que ela tem o direito de acabar com esse sofrimento. Mas não, ela não acabaria, sabe por quê? Porque ela tinha essa força teimosa dentro do coração dela. E a Bíblia vai dizer que tudo isso nos foi outorgado pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos isso, igreja. Só que esquecemos. Nós precisamos lembrar que, apesar das lutas desse inverno, no qual aqui esses autores citam como lutas, dificuldades, eles vão passar. E nós vamos viver o melhor de Deus, em nome de Jesus. Uma força teimosa que vai nos trazendo olhar para frente, mesmo diante das dificuldades que nos cercam. A luta é grande, não tem mais saída, não sei mais o que fazer, não aguento mais, não suporto mais. Mas aqui a palavra está nos dizendo então que nós vamos olhar para frente. Eu não vou olhar para o meu problema atual, eu vou olhar lá na frente quando ele estiver resolvido, em nome de Jesus. Você está entendendo, meu irmão, minha irmã? Essa crise, essa luta, essa terceira pessoa que entrou no casamento, esse intruso, essa intrusa, essa crise criada pelos problemas hoje, até mesmo do celular, da internet. Meu Deus, quantos problemas hoje a gente atende em gabinete? E o que está acontecendo? O meu marido agora botou bloqueio no celular. Não pode mesmo. Que negócio é esse? Minha esposa agora tem senha no Facebook, no Instagram, e eu não tenho, não consigo acessar. Tem alguma coisa de errado? Tem alguma coisa de errado. O que está acontecendo com as famílias? O que está acontecendo com os homens e mulheres de Deus que estão se deixando se levar pelas coisas que se levantam para oprimir a igreja, os casamentos e as famílias? Filhos de 12, 13, 14 anos, atenção pais, mães, precisam ser fiscalizados, precisam ser gerenciados nas suas conexões, nos seus computadores, celulares. Um dia desses eu atendi uma mãe, um pai, e havia uma conversa muito esquisita entre a sua filha com um outro jovem na internet. Foi se descobrir que do outro lado não era um jovem, era um pedófilo. E todo mundo achando que aquilo era uma cena real, não era. Agora existem aí vários aplicativos que fazem isso. Crianças de 7, 8 anos que não se relacionam com seus pais mais, não sentam à mesa porque ficam num quarto com tal de um aplicativo onde tem um amigo virtual, nada. O meu amigo é Jesus, ele tem que aprender isso. São os amigos ao redor da casa, a escolinha dominical, no colégio. Nós precisamos vigiar, porque senão seremos tomados pelo medo, pela desesperança, pelas crises, pelas dificuldades. Somente vigilantes, com fé, com obediência à palavra e cheios de esperança, nós vamos vencer isso.
E o grande ponto aqui nessa exposição sobre esperança e otimismo é que esperança, igreja, é a capacidade de interpretarmos a vida com coragem. É o que tem também faltado, principalmente aos homens. Coragem para exercer o seu sacerdócio, coragem para vencer o desânimo, coragem para vencer o cansaço, coragem para vencer a vida dupla de turnos para poder sustentar a sua casa. Coragem que mesmo ao cansaço, ao domingo pela manhã levantar e levar a sua família à casa do Senhor. Coragem de enfrentar até aqueles que tentam nos impedir de passar para chegar à rua da igreja. Coragem para cumprir o meu papel, a minha missão, o meu legado aqui neste lugar, diante da minha casa, diante da minha esposa, diante do meu filho. Vocês estão me entendendo, homens de Deus? Então nós precisamos, a Bíblia vai dizer, corajosos precisamos ser, ousados, intrépidos. Mas aí vem as lutas e nos prendemos. Temos medo, cansaço, fadiga. Tudo isso é natural ao nosso corpo humano e assim será. Mas no campo espiritual, no qual estamos aqui a tratar nesta noite, na vida desta igreja, nós precisamos então buscar essa capacidade de interpretar melhor o que está a acontecer com coragem. Esperança vai gerar coragem para cumprirmos o nosso papel, para resolvermos os nossos problemas, para sentar com a nossa esposa, a esposa com o marido e com os filhos e fazer acordos onde a Bíblia vai ser a nossa pauta principal de direcionamento a cada qual da sua função familiar, sistêmica. Senão, meu irmãozão, seremos consumidos, seremos enganados. Mas a Bíblia também vai dizer para aqueles que nesta noite temem o que estamos a viver, é que o salmista diz que a sombra do Onipotente nos cobre. A sombra do Todo-Poderoso nos protege. O Espírito Santo está aqui falando conosco. Eu creio sinceramente, verdadeiramente, que toda vez que a palavra ela é pregada, nós somos sondados pelo Espírito Santo. Nós somos tomados por Ele, no qual vai ver exatamente o que precisa mudar e Ele vai falar à nossa mente e nos convencer disso. Então, se há alguém aqui nesta noite que precisa mudar em alguma área da sua vida, em relação à sua família e se encher de esperança, aceite o que o Espírito Santo está a fazer aqui nesta noite em tua vida, porque Ele está aqui ao seu lado, te chacoalhando, assim eu creio, em nome de Jesus. A sombra do Onipotente nos cobre, e por isso nós somos valentes, não simplesmente porque as coisas acontecem do jeito que gostaríamos que acontecesse, não por isso, porque a esperança é essa capacidade, como eu já disse, teimosa. Pode até ser que não tenha acontecido ainda, mas de forma teimosa, ou seja, de forma cheia de fé, cheia de confiança, cheia de esperança. Eu saio daqui nesta noite acreditando sim, se não hoje, nos próximos dias, algo de Deus acontecerá nessa luta, nesse projeto da minha família, em nome de Jesus. A palavra ela nos enche de uma visão, de uma interpretação de novos caminhos, mesmo quando aparentemente não há um caminho, igreja. Lembre-se disso. E o Novo Testamento, inclusive, quando ele fala sobre esperança, aquela ideia de esperança, mesmo que seja aquela escatológica, ou seja, do futuro, essa esperança, ela não nega as coisas irracionais da vida aos nossos olhos, como muitos têm pregado aí, né? Não, se você é crente, tudo vai dar certo, tudo vai acontecer, nada te alcançará. Não é bem assim. A esperança, inclusive, ela brota nos momentos mais difíceis da nossa caminhada. Eu lembro de momentos da minha vida onde eu vivi luto,
onde eu vivi traição, onde eu vivi quase o meu luto em um acidente, onde foram os momentos que eu pude perceber em maior presença de Deus em minha vida, que Ele estava comigo. Acamado, internado, à beira da morte, eu pude perceber, quebrado dos pés à cabeça, eu pude perceber que naquele momento difícil, brotou em mim, em minha vida, um amor à vida, um amor a Deus, um amor à igreja de Jesus, um amor ao meu pastor, um amor àquela comunidade que me abraçava e fazia daquela clínica São Gonçalo um local de visitas onde todo mundo perguntava: quem é esse? É prefeito, é vereador, é deputado? Quem é esse? Era um homem de Deus que estava ali. Então é isso que nos motiva. E da mesma forma, eu entendo que na tua caminhada, se há um momento difícil, se é esse o momento difícil, eu posso te dizer uma coisa, homem e mulher de Deus, que nessa noite pode brotar em seu coração, brotar uma esperança que possa, não é te ajudar, que possa definir os teus passos, para que o Espírito Santo possa começar a agir em sua vida, em seu casamento, em sua família, na vida dos seus filhos, em nome de Jesus. Quando o Novo Testamento também nos convida a ter alegria e também esperança, como já dito aqui, ele não está nos arrancando da realidade da vida, ou seja, as lutas estão aí, as dificuldades também, os erros que cometemos também, ou seja, estar aqui não vai nos evitar que isso aconteça, não, isso é conversa. Tenho nada contra psicólogo, nada contra coaching, cada um fazendo a sua parte. Mas há igrejas, há pregadores, há pastores, coachings, que tentam dizer que vai ser assim, mas não, eu não acredito. Nós precisamos olhar para a vida, olhar para a palavra de Deus e entender que nada disso vai nos arrancar das enfermidades, das lutas, das dificuldades, dos erros, das traições, dos medos, dos lutos. Faz parte da vida. Por isso, eu entendo que a vida ela tem as suas dificuldades. A Bíblia fala sobre isso. A vida, ela terá as suas irracionalidades para nós. A vida em família, principalmente nos dias de hoje, terá as suas lutas, terá os seus lutos, terá as suas dores. Teremos as nossas decepções, vamos viver isso. Perdas, traições, medos, traumas, os absurdos da vida ao nosso ver. Mas, mesmo diante disso tudo, do absurdo e das coisas que por vezes não entendemos, mesmo assim, o que eu vim dizer aqui a essa igreja nesta noite, que temos a segurança, essa é a palavra, que não estamos andando sozinhos. Posso ouvir amém, igreja? Nas minhas lutas, nas suas lutas, nos seus problemas conjugais, nas suas situações de enfermidades, nas lutas profissionais, financeiras, dos medos que nos tomam, o que a palavra está dizendo, encha o teu coração de esperança, porque eu e você, nós não estamos sozinhos, o Senhor está conosco em nome de Jesus. Nós temos a segurança, igreja, de que Deus não nos desampara. Lembra que eu falei que eu estava internado? Todo quebrado, todo dia entrava um homem, uma mulher de Deus naquele lugar, entrava o bispo Robson todo dia para acompanhar os meus curativos, segurava na minha mão, na época o pastor Robson, eu ainda cheio de morfina pelas dores que sentia, mas eu sentia que havia ali um homem de Deus, segurando na minha mão e dizendo: eu estou contigo, Deus está contigo. E eu sentia que o Espírito Santo ali estava. E o mesmo Deus pode estar a fazer esta noite de uma forma diferente. Você pode não me conhecer, mas você pode entender que a palavra veio ao teu coração nesta noite, diante da tua luta, diante do teu medo, diante do teu luto, diante da tua dor. Porque é assim que o Senhor faz, Ele não nos desampara. Porque nós temos a segurança que sairemos melhores desse processo de luta.
esse processo que estou vivendo e você também, nós sairemos melhores. Você está entendendo isso? Deus está te acrescentando nessa luta. Deus está acrescentando a tua família, o teu casamento, acrescentando aos seus filhos algo que não podemos ver, mas Deus, Ele vê. Temos a segurança de que a graça de Deus, Ele nos renova a cada manhã. Nesta igreja, nesta manhã que aqui estiveram, nesta noite, nós fomos renovados pelo Espírito Santo de Deus. Eu creio nisso. Eu creio na presença desse Deus em nossas vidas. Eu creio nessa segurança que nos renova em nome de Jesus. A esperança, segundo o apóstolo Paulo, nesta carta, diz que, inclusive, é um processo esse que não queremos viver, mas no qual estamos vivendo. Esse texto, se você observar a Epístola aos Romanos, ele é um texto fundamental, igreja. Presta atenção no que eu vou te dizer, fundamental para a história da fé cristã. Só para que vocês tenham uma ideia, um pouquinho de uma visão teológica. Foi aqui que, lendo Romanos, que Martinho Lutero, eu acredito que todo mundo já tem ouvido falar a respeito dele, à luz também de outras leituras que fez, ele teve então uma descoberta fundamental para a sua vida, mas também para a fé cristã e consequentemente para as nossas vidas aqui nesta noite, que a nossa justificação não acontece mediante nossas potências, nossas forças, aquilo que temos ou que somos, pelo contrário, pelo ser o justo, ele é justificado pela fé. Nós estamos sendo avaliados nesta noite, e seremos justificados sim, de acordo com a fé que está sendo apresentada aqui nesta noite. Por isso comece a orar ao Senhor e dizer: Senhor, me enche dessa fé, me enche dessa esperança, diante dessa luta, me encha, Pai amado, do Teu Espírito Santo, porque isso não vem de nós, não vem de mim, nem de você, do homem. Isso não depende da nossa força, não depende da nossa potência, ao contrário, é a nossa fragilidade, igreja, que encontra no ninho da misericórdia de Deus. Presta atenção, a possibilidade de um relacionamento com esse Senhor esse que é perfeito e é eterno. Essa carta aos Romanos, o apóstolo ele vai se deter nisso. Por isso o verso 1 do capítulo 5, ele vai dizer assim, quem puder me acompanhar e ler comigo, leia comigo, verso 1 do capítulo 5 de Romanos. Justificados, pois, mediante a fé, igreja, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós louvamos ao Senhor Jesus aqui nesta noite. Nós recebemos a palavra, e agora o que nos resta é ter fé nessa palavra em Jesus, porque o que esse verso está dizendo, que nós sairemos daqui, temos paz com Deus, cheios de paz. Nós vamos chegar na nossa casa, vão olhar para nós: rapaz, você saiu atribulado da sua casa e agora chegou tão manso, o que houve? É a esperança em Jesus que isso vai mudar. Você vai chegar no seu trabalho amanhã, mas que semblante é esse, de tanta paz em meio a uma empresa, um empreendimento falido? Eu tenho fé que isso vai mudar. Eu tenho esperança de que Deus está cuidando de tudo. Se Ele não está cuidando de tudo, Ele está cuidando daquele que tem fé, daquele que é justo, por intermédio de quem obtivemos igual acesso, pela fé, vai dizer a continuidade do verso, e esta graça na qual estamos firmes. Você tem noção do que a Bíblia disse aqui agora? Disse assim: a graça do Senhor está sobre nós aqui nesta noite.
Disse: é nessa graça que temos fé e esperança. É nessa graça então que eu saio daqui desta noite firme em Jesus. É nessa graça que eu saio daqui hoje preparado para resolver e viver as consequências dos meus erros. Sim, porque nós vamos viver essas consequências. Mas é pela graça que eu vou dizer assim: amanhã eu estou nessa reunião de oração. Se eu estiver aqui pelo Catarina, ainda eu vou estar nessa reunião de oração. É nessa graça de Jesus, é nessa fé que amanhã à noite eu vou estar aqui num determinado encontro. É nessa graça que eu vou participar desse renovo, dessa aliança com Jesus no meu casamento. É nessa fé, é nessa graça na qual estamos firmes. E vai dizer o final do verso 2 assim, algo importante para mim, para você, que eu comecei a dizer no início da palavra: e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus, nosso Pai. Essa palavra começou dizendo que nós gloriamos na tribulação. Como assim, pastor? Que loucura é essa? Uma tribulação tremenda, gloriamos a Deus? Sim, é o que a palavra está a dizer. Nós nos gloriamos, nós nos alegramos, nós sentimos prazer de estar na casa do Pai, mesmo em meio à tribulação. Nada nos tira. Pode ter a enfermidade, pode ter a decepção, pode ser uma luta, pode ser uma insatisfação, pode ser o que for. A palavra está dizendo: temos prazer na certeza da reconciliação em Deus. Se alguém que estava só apenas sentando as cadeiras, nessa noite seja tocado por uma reconciliação de Deus contigo em nome de Jesus. Volte para o ministério, volte para as escalas. Não é questão só de serviço, pelo contrário, é se ligar ainda mais em algo poderoso e que nos protege, que passa das paredes dessa igreja, que protege a nossa família, o nosso casamento, que passa da proteção dessas paredes. É uma proteção de uma parede espiritual, maior do que podemos ver ou pensar ou imaginar. Vai dizer que mediante a misericórdia dEle, misericórdia de Deus. Isso é lindo, é isso. É essa palavra. Só que o texto aqui não para por aí. É isso que me deixa assim mais chocado quando eu leio esse texto, igreja. Ele diz assim, e não somente nisso. Em algumas versões, ou isto. O verso 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Eu não sei se você já entendeu, né? Mas como assim me gloriar nas tribulações? Como assim? Paulo aqui está dizendo que as lutas que vivemos na nossa vida é como um processo pedagógico. Nós estamos aprendendo. Foram nos momentos mais difíceis da minha vida que eu aprendi mais de Deus. Foi nos momentos mais complicados, onde não havia saída, que Deus mais cuidou, e eu vi Ele cuidando de mim, da minha casa e da minha família. São nesses momentos. E tudo isso tem muito a ver com o texto escrito pelo poeta, pastor Rubem Alves, onde ele chamou de esperança. Ele diz: olha, nós nos gloriamos também nas tribulações. Eu vou embora para minha casa hoje. Eu tenho em meu coração algumas preocupações e lutas, como todos aqui, alguns projetos, alguns anseios, algumas necessidades. Mas uma coisa eu sei: apesar de todas elas, eu vou para casa gloriando o Senhor também nessa tribulação. No próximo culto, eu estarei aqui novamente, sim, com o meu melhor para o Senhor, gloriando em meio a essa tribulação. E estarei com a minha família. Quem pode dizer um amém? E a palavra vai dizer que, sabendo que a tribulação, ela produz o quê? A perseverança.
A perseverança produz o quê? Em algumas versões, experiência. Em outras, virtude comprovada. Virtude comprovada pela vivência. E a virtude comprovada, ou a experiência, ela produz esperança. E a esperança, ela é gerada pela experiência, que é gerada pela dor e pela tribulação, que produz o quê? Esperança. Que essa palavra dessa noite, ela não te leve ao entendimento que esperança é um triunfalismo diante da vida. Não, não é. Não é a compreensão de que todas as coisas acontecerão segundo o nosso próprio desejo e vontade. Não. A esperança é o resultado de processos, inclusive nós crentes, que passamos em nossa vida. A esperança é como uma flor que brota em nós, nos desertos da nossa existência. Flor que brota em nosso ser, no deserto, na dor, na tribulação, na enfermidade da nossa existência. A esperança não é um bater na mesa e dizer que vai ser meu, vai acontecer, vai dar certo. A esperança é a capacidade de, diante das dificuldades da vida e das decepções também da vida, aprender com a vida. Eu aprendi com as lutas que eu vivi e continuo aprendendo. Talvez hajam alguns aqui que também estão aprendendo. E por vezes, lembrando aqui, nós temos em quem esperar. É o nosso Senhor Jesus, é o Deus Todo-Poderoso, é o Pai da eternidade, é o Criador de todas as coisas, é quem tem nos sustentado, é quem tem cuidado das nossas famílias, é quem tem, sim, agido na vida desta igreja. O apóstolo Paulo aqui está dizendo que nessas dores, dificuldades, incertezas, decepções, nós podemos ter na palavra um presságio. Aqui não tem videntes. O que eu quero dizer é que, diante da palavra, nesses momentos de luta, Deus pode nos dizer o que vai acontecer lá na frente. A Bíblia e o pastor Dorossi, ele sempre prega, dizendo lá para nós, que só há dois caminhos, a bênção ou a maldição. Não adianta querer ficar em cima do muro. Há o que agrada aos olhos de Deus e o que não agrada. Ao céu e ao inferno. O crente não quer mais ouvir falar sobre isso. A bênção, mas que pode ser cancelada pelo pecado, pelo erro, pela insistência, pela frieza, pela dureza do coração. E essa palavra de esperança também vai nos mover a entender que essas dificuldades da vida também são geradas por impactos dos nossos enganos, das nossas mentes, daquilo que ouvimos de outros, mas que nessa noite você se encha de esperança na palavra, diante das lutas, diante das crises. Sabe, cada um tem uma forma, a gente se reúne sempre em homens lá. Esses dias eu conversando com um homem, ele disse assim: pastor, sabe por que eu gosto de dirigir? Eu falei: não, porque nas estradas é onde Deus mais fala comigo. Eu falei: é mesmo? Quando eu estou dirigindo na estrada, indo viajar, Deus, sozinho, ouvindo louvor, Deus fala tanto comigo, por isso que eu gosto de dirigir. Deus fala muito comigo nas madrugadas. Minha esposa dorme, meu filho dorme. Eu tenho no meu quarto lá, nós separamos uma varandinha, meu filho nasceu, então o escritório foi para ele, E aí eu fiz um escritório numa varandinha, fechei com um vidro lá, e ali eu fico nas madrugadas. Quando eu olho é 3, é 4, é 5 da manhã, eu falo: meu Deus, eu tenho que deitar para dormir, senão amanhã eu estou quebrado. Mas como Deus fala comigo na madrugada, cada um tem uma forma, procure a sua forma de ouvir Deus no seu privado. Deus é o único que tem potência para gerar esperança. A minha oração é que nessa noite você tenha esperança de que essa situação vai mudar na tua vida, no teu casamento, na tua família.
mas que você entenda também que a palavra disse que há uma virtude comprovada nesse momento em que você está vivendo, sendo colocada em teu coração, para que amanhã ou depois você faça aquilo que estamos a fazer aqui nesta noite. O meu testemunho é experiência comprovada. Então eu entendo que nisso eu glorifico a Deus quando eu pego o meu testemunho e trabalho para Jesus, para que outras pessoas sejam alcançadas. Isso é igreja. Isso é ministério. Então eu posso entender que não há ninguém aqui que nunca tenha vivido uma experiência de vida. Um rapazinho passa pelas drogas, ele senta no meu gabinete, desesperado, e eu não sei o que fazer, porque pelas drogas eu não passei, eu não senti na carne, mas aquele que passou pelo problema dos vícios das drogas e venceu em nome de Jesus, ele tem a sua casca grossa nesse assunto, e ele vai ser usado na casa do Pai para abençoar outros que estão enfrentando essa luta. Amém, igreja? Aquele que enfrentou um problema no seu casamento, ele sabe, aquele que traiu, ele sabe a dor que causou a esposa, ele sabe o estrago no casamento dele, então ele tem um ministério, testemunhar que Deus, meu Deus, trouxe um refrigério àquela família, e hoje está tudo bem, e hoje eles estão na casa do Pai, e o Senhor restaurou a honra desse homem e dessa mulher. Amém, igreja? E o que ele vai fazer? Ministério de casais, ministério de família, vai falar, vai testemunhar. Eu me sinto lá na igreja como o pastor mais chato que lá em Colubandê. Sabe por quê? Eu vivo atrás dos homens, eu vivo pelos corredores, as irmãs me procuram, pastor, o meu marido precisa fazer parte desse ministério. Por quê? Eu tive experiência nessa área de homens. Então eu quero trabalhar com homens, eu amo fazer isso, eu amo me reunir, eu amo ver homens sedentos por Jesus, buscando o altar do Senhor, porque esse é o meu ministério. Deus criou uma casca grossa, pequenininho, mas eu costumo dizer lá na igreja, pequenininho, mas brabo em Jesus, porque esse é o meu ministério. Qual é o teu ministério? Qual é o teu? Comece a nascer no teu coração esperança em relação à obra de Deus e cumpra, porque a Bíblia foi dizer que uma experiência foi nos concedida até aqui. Posso ouvir um amém? E aí, diante disso tudo, para encerrar, nós podemos observar sinais de esperança, e eu vejo aqui muitos sinais. Quando eu ouço amém, quando eu ouço aleluia, quando eu ouço um glória a Deus, quando eu olho nos olhos de alguém e digo assim, eu estou entendendo que o Senhor está aqui e está me moldando. Eu não sei quantos vão levantar a sua mão e pedir ao Senhor, Senhor, me encha desse sinal, me encha dessa vontade, me encha desse ânimo, me enche dessa coragem, me enche desse Espírito Santo que está aqui neste altar nesta noite, me enche o meu casamento, enche a minha família, que comece a brotar diante desta luta, desta dor, dessa tristeza, sinais de esperança, não só para mim, mas para todos que rodearem a minha casa, a minha vida, o meu trabalho. Um rápido testemunho aqui, eu trabalhei 27 anos no escritório, 27 anos eu trabalhei no escritório. Eu entrei numa empresa, eu era um menino ainda, eu não era crente, e ali eu vivia algumas questões ali com os amigos de trabalho, novinho, garoto, menino, lá no centro do Rio. Aí um dia eu tive um encontro com Jesus e veio uma mudança tremenda. Durante uma década e meia ali eu juntinho com Jesus, aí esfriei, tive uma queda diante do meu casamento. Aí eu esfriando com aquilo, eu falei, meu Deus, como é que fica Jesus, a palavra diante disso? Aí eu refiz a minha vida, o caminho, Bispo Robson me abraçou, Pastor Dorossi, e eu venci mais uma vez em minha vida. Passaram-se mais de 10 anos aproximadamente, aí vem o ministério, eu digo assim, bispo, o senhor não está bem da cabeça não. Eu, pastor? Sim, você, o Senhor me direcionou você, mas eu? Sim, você, meu filho. Falei, tá bom, então vamos lá. Saio desse escritório, venho direto para a igreja, em tempo integral na igreja, ninguém entende nada na empresa. Um dia o dono dessa empresa se aposenta, vai embora para Portugal, mas antes ele diz assim, peraí, o setor de informática,
o antigo processamento de dados, agora tecnologia, informática, essa sala vai ter um nome. Não para me vangloriar, mas eu vou te dizer por quê. Qual é o nome, doutor? Sala Pastor André Brandão. Mandou fazer uma placa e botar ali, não por mim, mas quando ele colocou e reconheceu pastor, ele entendeu que em mim havia um Espírito Santo que honrava com as suas falhas esse Jesus maravilhoso e bondoso. Ou seja, esse é o meu ministério. Hoje ele está lá em Portugal, tenho um pouco contato com ele, a empresa dele é espalhada pelo Brasil e pelo mundo. Quando ele tem lá suas lutas e problemas e enche lá a sua mente de vinho do Porto, ele diz assim: eu preciso ligar para um homem de Deus. Ele me liga e nós oramos pela madrugada e conversamos, e ele encontra um caminho para vencer as suas tribulações. Então eu entendi que aquilo ali é o meu ministério, cuidar desse senhor, desse diretor. Meu Deus, eu não tenho compromisso mais com ele não paga meu salário, mas Deus me falou: meu filho, aquela ovelha é para você cuidar, e não é por interesse ou por dinheiro, mas é pela vida daquele homem. Aí quando ele volta ao Brasil todo ano para agradecer a Deus por mais um ano que Deus concede de vida à sua empresa. Um escritório, uma grande empresa de escritório jurídico, atende a grandes empresas do Brasil e fora do Brasil. Ele diz assim: sabe quem vai pregar a palavra nesse almoço de comemoração do aniversário? É o pastor André. Ele é católico, ele tem um monte de padre amigos que gostaria, mas ele, não, a palavra é o pastor André. Não para me vangloriar, mas porque ali ficou uma marca minha. Ficaram erros, mas ficaram acertos, ficaram momentos confusos, mas Deus restaurou toda a confusão. A Bíblia disse o que aqui? Não gera confusão, gera certeza, a certeza de que Deus tem operado em minha vida. Talvez algumas pessoas estejam esperando essa certeza na tua vida, e para que esses vejam isso, basta que nesta noite você diga assim: Senhor, eu me renovo na esperança que há no Senhor, mesmo em meio a essa tribulação que estou a viver. E assim será em nome de Jesus. Posso ouvir aleluia? Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Quero chamar o louvor, quero chamar a equipe pastoral dessa igreja. Quero pedir a você que, se possível, se coloque de pé. Quero pedir que você feche os seus olhos nesse momento e que você ore ao Senhor. Ore ao Senhor pedindo essa esperança, mas ore entendendo que essa esperança é como um fôlego que ganhamos de Deus nessa noite para enfrentarmos a nossa vida, um fôlego que nos enche nessa noite de coragem, de ousadia, de intrepidez, uma esperança que nos tirará do caminho de fuga. Não queremos mais fugir da vontade do Pai, pelo contrário, queremos pedir ao Senhor: age em nossas vidas, toma a nossa mente, toma o nosso coração, conserta, Senhor, aquilo que precisa ser reparado por Ti nesta noite. Repara, restaura os casamentos, restaura a honra de homens aqui neste lugar. Visita, Senhor, aqueles que estão em nossas petições, enquanto aqui nesta noite oramos, enquanto recebíamos a Tua palavra, e que sejamos assim repletos, Deus, da Tua presença, que nos levará a enfrentar as tribulações com paciência, com perseverança, enfrentar as enfermidades com paciência e perseverança, enfrentar a falta de recursos, de emprego talvez, com paciência
e perseverança em enfrentar o erro que o cônjuge ainda tem cometido, ou os filhos, com paciência, mas também com perseverança. Abra a tua boca e peça isso ao Senhor enquanto nós aqui louvamos nessa noite. Em nome de Jesus, diga: Senhor, eu estou aqui em tua casa. Diga isso. Entregue as suas dores ao Senhor, as suas lutas, os seus sofrimentos. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus de poder. Deus de graça, Deus de misericórdia. Obrigado, pastor André.